Algumas pessoas contrárias à união civil igualitária dizem que nunca existiu uma formação familiar sem homens e mulheres. Eles argumentam que pessoas do mesmo sexo não constituem família, já que essa, cuja origem é marcada pelo casamento, seria composta por um homem e uma mulher com vistas à reprodução. Tratar-se-ia também de uma instituição moral necessária para a formação dos filhos como seres humanos justos e decentes. Célula máter da sociedade, a família assim concebida asseguraria a ordem e a coesão sociais. Clio, a musa da história, deve ter ficado boquiaberta com o uso seletivo que os detratores fazem das experiências passadas. Antes de tudo, é preciso apontar um problema lógico. Como é possível afirmar que nunca existiu uma concepção de família diferente do modelo formado por homens e mulheres? Essa é uma afirmação impossível, já que para fazê-la seria preciso conhecer todas as sociedades que viveram sobre os 4 cantos do planeta, ontem e hoje. Mas para não encerrarmos a conversa por aqui, vamos dizer que sim, que todas as famílias conhecidas eram idealmente formadas por homens e mulheres. Acontece que, ao admitir esse fato, os defensores da heteronormatividade acabam gerando uma contradição. Se a união civil de pessoas homossexuais é um risco à sociedade, como justificar todos os problemas de que temos notícia? Afinal, se ao longo de toda a história apenas homens e mulheres constituíram família, nada justifica a existência de assassinos, ladrões, pedófilos e corruptos. Também não faltam relatos de crianças que sofrem maus-tratos e abusos de pais heterossexuais. Portanto, se a única família admissível é a que hoje supostamente experienciamos, tudo leva a crer que estamos diante de um projeto fracassado. Mas para não encerrarmos o debate, façamos de conta que essa conclusão não passa de mero estratagema retórico. Digamos que a mácula não está na formação familiar, e sim nos homens e mulheres que não souberam criar seus filhos. Vendo por esse ângulo, que parte do pressuposto de que o problema se radica nos indivíduos, o detrator acaba dizendo que a família, em si, é potencialmente ineficaz diante da tarefa de criar seres humanos virtuosos. Nesse caso, não há nada que indique que a família tradicional tem uma espécie de essência que por si só permita a criação de um sujeito estimável. Se é o indivíduo que conspira para a falência do grupo, no limite, a forma com que o grupo é constituído não se mostra decisiva. Passemos então ao suposto objetivo central atribuído à família, a célebre reprodução. Nesse caso, o objeto de atenção não era a família, e sim as mulheres. Sabedores de que a continuidade da espécie dependia do útero materno, diversas sociedades chegaram a atribuir à maternidade o mais alto louvor religioso. Em inúmeras sociedades antigas, a terra máter era identificada por sua força criadora e como reservatório da vida. O exemplo grego é bem conhecido através de Gaia de seios amplos, pois dela descenderiam todos os mortais e imortais. Graças aos avanços científicos, sabemos hoje que a geração de uma criança exige tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino. Na Grécia Antiga, porém, a mulher era comumente entendida através de uma metáfora agrícola. Seu útero corresponderia à terra cultivável, aquela na qual o homem, como se fosse um agricultor, depositava sua semente. É bem conhecido o fato de que a palavra esperma tem origem no grego esperma, que designa tanto o líquido seminal quanto a semente que dá origem às plantas. Ésquilo, o famoso tragediógrafo, nos legou um exemplo formidável dessa questão na peça Eumênides. Em determinada passagem, o deus Apolo absolve a personagem Orestes da acusação de matricídio. Dentre os argumentos apolíneos, pesou o fato de que o que faz de uma mulher mãe é a possibilidade de hospedar o embrião, mas quem o gera é o pai. Aliás, essa concepção não diverge muito do pensamento judaico-cristão, o mesmo identificado como referência para a concepção heteronormativa de família. Deus, após criar o homem a partir da terra, novamente a ideia de terra como fonte de vida, dele extraiu uma costela e fez a mulher, celebrando o surgimento da primeira família. Disse a eles que fossem férteis e que se multiplicassem, e é na procriação que a mulher de Adão encontra sua identidade. Em hebraico, o nome Eva é oriundo do verbo viver. Dessa forma,
A história nos mostra que a concepção de família esteve durante muitos anos vinculada à necessidade do ventre feminino para a perpetuação da espécie, e não à formação de um núcleo moral necessário à formação de indivíduos virtuosos. Essa tarefa não cabia à família, e sim ao pai. Como declarou Demóstenes, famoso orador ateniense, as cortesãs nós a temos para o prazer, as concubinas para os cuidados de todo dia, as esposas para ter uma descendência legítima e uma fiel guardiã do lar. Portanto, o discurso de que a família tem como fundamento a reprodução acaba transformando a consequência em causa, já que a geração de filhos é um privilégio da mulher e não da família. Esta é apenas um desenvolvimento ulterior de uma necessidade que a antecede. E será que no mundo contemporâneo a reprodução é de fato um problema? Em outubro de 2011, passamos a ser 7 bilhões de seres humanos vivos sobre o planeta Terra, e muito mais longevos do que há alguns séculos. Com o advento da fertilização in vitro, é possível gerar filhos sem o concurso paterno. Isso sem mencionar as inúmeras crianças que nascem sem a constituição de família, dos casais que optam por não terem filhos, das gravidezes indesejadas e dos milhares de jovens que aguardam por uma possível adoção. Não há qualquer razão para determinar que a reprodução seja uma necessidade para a formação das famílias modernas. Logo, não há razões para obliterar a união civil igualitária. Mas todos esses argumentos são desnecessários. O que determina a formação das famílias no mundo atual é o desejo voluntário que move duas pessoas do mesmo sexo ou de sexos diferentes a compartilharem uma casa, uma relação afetiva e as experiências cotidianas. A história tem um papel decisivo sobre nossas visões de mundo. Sem ela, consideraríamos intolerável, por exemplo, que a Igreja Católica se manifestasse a respeito do tema. Que autoridade tem para falar da família uma instituição que nega a seus sacerdotes o direito de serem pais? Felizmente, por mais que a história diga muito a respeito de quem somos, ela não nos escraviza. Aliás, é libertário poder recorrer às experiências passadas e perceber que se há algo que move o mundo, esse algo é a mudança. E as coisas mudam, pela força do tempo, pela força do mundo, pela força da inteligência, pela força da ciência, mas principalmente pela força daqueles que não se curvam diante dos arbítrios alheios.